presidente, senhoras e senhores deputados, eu inicio meu discurso agradecendo o meu líder, o líder da oposição, o deputado Zucco, por ter me cedido tão gentilmente esse período para que eu pudesse falar aqui em nome da oposição da Câmara dos Deputados. Senhor presidente, hoje, de fato, eu vi vários deputados aqui falarem que é um dia especial para o Brasil. Para nós, da oposição, é um dia muito triste. Não que fôssemos pegos de surpresa, todos nós já esperávamos o que aconteceu. Um jogo de cartas marcadas. Numa análise fria, deixando de lado as paixões, deixando de lado os pensamentos e até mesmo as ideologias, e chamando a atenção aqui, tanto dos meus companheiros aqui da direita, como os deputados de centro e os deputados de esquerda, uma análise crítica a respeito de como foi o julgamento de Jair Messias Bolsonaro no STF ontem e hoje. Eu anotei aqui, pelo menos, deputado Farur, 6 partes, 6 razões pelas quais o julgamento do presidente é um julgamento injusto. O primeiro, falta de acesso integral às provas. Se fosse apenas um advogado falar, tudo bem, mas todos os advogados, em todos os discursos, de todos aqueles que foram denunciados, falaram a mesma coisa, que não tiveram acesso integral às provas daquilo que foi apresentado contra essas pessoas. Como é que você pode se defender se você não tem acesso às provas daquilo que estão te acusando? Segundo, a natureza política do julgamento. Sim, natureza política, quando na verdade deveria ser uma natureza jurídica. Usaram apenas a força do Estado para calarem o presidente Bolsonaro. Essa é a verdade que não pode ser escondida aqui. Qualquer pessoa, por mais que tenha um pensamento desconexo da política, ou qualquer pessoa que entenda o mínimo do direito, sabe que o que está sendo feito com o presidente Bolsonaro é de uma crueldade sem tamanho. É uma perseguição deslavada. Eu estive com ele agora há pouco, lá no Senado, junto com alguns deputados e senadores, e o presidente continua me inspirando. Não esmoreceu em nenhum minuto. Sempre sorrindo, sempre alegre, é claro, nos momentos em que ele percebe a sua injustiça, ele fica irado, mas de uma tranquilidade que só pode ter aquele que nada deve, porque quem não deve, não teme. Continua aqui o meu pensamento crítico. Terceiro, as competências em que o caso foi julgado, a competência do STF pode ser questionada, porque ali não era o foro para isso. Todas as pessoas que estão sendo julgadas não têm foro privilegiado. No Estado democrático de direito, deveriam ter sim a oportunidade de passarem por todas as instâncias possíveis, porque perdendo aqui no STF, acabou todas as formas de defesa possível. Então, nisso, há uma outra crueldade, injustiça feita. Quarto, a rapidez incomum no andamento do processo. Eu vi aqui agora há pouco o deputado Macron falar aqui para nós de um político que está entre nós, inclusive, que teve o seu processo por 16 anos sentado ali dentro do STF. Um juiz sentou em cima do seu processo por 16 anos e a pessoa foi pega com dinheiro na cueca. É uma coisa incrível, porque em alguns casos se demora tanto, há uma leniência tão grande para se julgar, e no caso do presidente Bolsonaro e das pessoas que foram com ele hoje tornadas réus, tudo foi muito acelerado. Já foi falado, não querem que ele acabe manchando ou maculando ou criando uma via de esperança para a eleição de 2026. Mas eu estou aqui para afirmar que nós ainda temos crença, nós temos fé. Eu acredito que em 2026 teremos Jair Bolsonaro como candidato a presidente da República. Como? Não sei. Se os homens pensam que tem força nesse nosso mundo, eles têm que entender que existe uma força extremamente maior e que move as peças. Deputado Eli Borges, nós conhecemos essa linguagem. Nós já vimos coisas acontecerem incríveis. A política é muito dinâmica. Por exemplo, nós temos o presidente da República que foi descondenado, estava atrás das grades e, de repente, puxado do nada para sentar na presidência da República. Então, tudo pode acontecer. Eu peço aos compatriotas brasileiros, aos conservadores, para não desistirem do nosso sonho de ver um país livre. Quinto, verdade das delações premiadas. Ou mentira das delações premiadas. Já não sei mais o que falar sobre isso. Nós vimos alguns dos delatores, como por exemplo o coronel Cid, que se contradisse várias vezes. Em qualquer processo, isso teria sido anulado, as delações dele não seriam aceitas. Mas não, como é contra o presidente Bolsonaro, como é contra o maior líder de direita da América Latina, como é contra um presidente que não pode ser acusado de desonestidade, como é contra um homem de bem que atrai e arrasta multidões pelo Brasil, como é contra um homem que tem uma fé no nosso Salvador Jesus Cristo. Ele sim foi colocado um alvo em suas costas e é preciso defenestrá-lo,
É o que pensa o pensamento das pessoas que não são conservadoras no nosso país. Sexto, a suspeição de quem está julgando o caso. Senhoras e senhores, qualquer um que conhece o mínimo do direito, o deputado Ottoni de Paula, sabem disso. Veja só, nós temos como julgadores dele hoje a presença de um ex-ministro do governo Lula, que inclusive na manifestação do 8 de janeiro, nos negou o acesso aos vídeos que o seu ministério tinha. Foram centenas de vídeos que, de repente, um anúncio foi que foram apagados ou que o contrato com a empresa que cuidava daquelas câmeras terminou. Ninguém acredita nisso, pessoal. Segundo, o ex-advogado do presidente Lula, que tem interesse vital nessa questão para que o presidente Bolsonaro, tornando-se réu, quiçá, acabe sendo preso. E nós temos, por último, um desafeto político, um ministro que é desafeto político, desafeto que não esconde isso, julgando o processo dele. Tudo isso foi questionado, mas tudo caiu por terra. Então, por esses 6 motivos que eu disse aqui, eu vejo que o presidente Bolsonaro hoje sofreu uma injustiça. E, por último, saiu agora há pouco na imprensa, imagine que o juiz, o relator que está o acusando, traz à tona um vídeo que a defesa não tinha sequer conhecimento dele e apresenta isso no plenário. Qualquer pessoa que conhece o mínimo do direito sabe que isso é ilegal. A defesa tinha que ter acesso a esse vídeo, mas não, de repente, pego de surpresa, é apresentado ali, e como se fosse uma prova fidedigna. Se Bolsonaro não está sofrendo com a crueldade do Ministério ou dos ministros do STF, eu não sei mais quem está. Termino aqui dizendo, senhor presidente, que agora há pouco eu ouvi aqui na tribuna oposta da esquerda um deputado dizer que os presos do dia 8 de janeiro tiveram a oportunidade de fazer um acordo e assim saírem da prisão. Qual era o acordo? Falarem, assumirem que eles cometeram um crime, assumirem que eles agiram de maneira ilegal, quando na verdade isso não aconteceu. A esquerda difere na direita nisso aqui. Eu me lembro da presidente Dilma dizendo assim, para chegar ao poder nós fazemos qualquer coisa, inclusive o diabo, se for preciso fazer. Eu digo aqui porque os patriotas não aceitaram aquele acordo com o STF. Isso tem nome, chama-se honra. E honra nós não negociamos. Nós não negociamos, é tudo que um homem tem na vida, é o seu nome, é a sua honra. Aceitar que, falaram que cometeram um crime, como explicar isso para os filhos, para os netos e para as gerações que virão? Termino aqui deixando, senhor presidente, um apelo ao Brasil. É tempo de colocarmos a cabeça no lugar e meditarmos. Hoje foi com Bolsonaro e os 8. Amanhã pode ser com deputados da direita, da esquerda, do centro. Que Deus tenha piedade do Brasil. Eu peço que o meu discurso seja promulgado aí nas vias de comunicação da casa. Muito obrigado. Muito obrigado.